O que é a ressignificação de memórias traumáticas profundas? O que é uma psicoterapia para ontem, hoje e amanhã? Os postulados vêm de Carl Gustav Jung, das memórias profundas traumáticas, que é a premissa da persistência da memória transgeracional através dos sucessores, através da hereditariedade. Por quê? A hereditariedade se dá não só através do nosso corpo físico, do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa resistência à doença, de talentos musicais ou financeiros ou atléticos que as pessoas recebem de seus ancestrais. Nós também recebemos de nossos ancestrais uma outra herança, uma herança sutil, uma herança que vem quântica pelo DNA sutil, que há 4.000 anos os Vedas já descreviam lá na Índia, sapiencial, lá na Índia antiga, eles descreviam como samskaras, as feridas de almas de nossos ancestrais que perpassam gerações de forma sorteada e alcançam sucessores mais sensíveis que terão a tarefa de resolver problemas inacabados de injustiças de um passado distante, que são dores de nossos ancestrais. É como o sorteio, como o sorteio daquelas bolinhas da loteria esportiva, esses genes chegam aos sucessores, aos descendentes mais sensíveis, e de uma hora para outra, eles startam, eles engatilham a partir de informações da doença de um amigo, de um pesadelo noturno, de um ritual que a pessoa participa, de um uso de santo daime, de um uso de uma droga, de uma série que está vendo na televisão sobre a antiguidade violenta, da Idade Média, de guerras, de tragédias, de malfeitos com prisioneiros de guerra, com genocídios, com pedofilia, com estupro, com suicídio, com homicídio. Então, essas memórias bárbaras da humanidade, de torturas diversas, de extermínios de crianças, etc., todos os nossos ancestrais perpassaram quando o mundo era mais violento, quando o mundo era muito mais violento e mais injusto do que hoje, antes das constituições, antes das religiões, antes dos direitos humanos. E nós temos fragmentos destas memórias conosco, no nosso campo. À medida que nós evoluímos no tempo, nós vamos conectando e como camadas sedimentares com essas memórias ancestrais de nossos antepassados. E ao fazer ressonância com essas memórias, nós adoecemos. E o gatilho para essas ressonâncias eu acabei de citar. São lembranças de fatos semelhantes. A ressignificação de memórias traumáticas profundas vai trabalhar dentro do consultório com pacientes desafiadores, pacientes que não conseguiram respostas em outras terapias, nem na constelação sistêmica, familiar, e nem em outros tipos de hipnoterapia, e apresentam situações, nesse momento, ditas como emergências espirituais. Emergências espirituais foram cunhadas por Stanislav Grof, um psicólogo e médico PhD, discípulo de Jung, que qualifica as experiências anômalas como uma possibilidade de uma transição dentro de uma emergência espiritual. Ou seja, a pessoa está dissociada e conectada com outras dimensões quando ela está apresentando, por exemplo, uma obsessão. Por exemplo, está apresentando pesadelos muito aterrorizantes. Está apresentando mais do que pânico, um quadro de quase que se assemelha a um surto psicótico, mas não é um surto psicótico. Um quadro de canalização de ancestrais, de canalização
de ver ou de ouvir ancestrais, né? Pacientes que apresentam memórias de situações de quase morte, situações como essa, situações de lembranças bizarras que nada tem a ver com essa existência, mas que são persistentes e tiram a pessoa do centro, e pessoas que não conseguem se desligar de determinados hábitos patológicos, como drogas, como uma relação incestuosa, como uma pedofilia, como um vício, como, por exemplo, outros transtornos, por exemplo, obsessão amorosa com amante, que tenta sair, não consegue sair, uma pessoa casada que tem filhos, que tem uma história boa, de repente fica preso, fica refém de um amante, o amante também quer sair, ela também quer sair, essa pessoa do outro lado, os dois combinam se afastar e não conseguem se afastar, né? Então, situações essas, onde há um aparente mandato, aparente comprometimento, nós podemos avaliar e podemos tratar, né, com lembranças e memórias profundas, a partir da modificação, da angulação, da interpretação nova, da ressignificação daquela informação que foi contextualizada e causou um julgamento e uma condenação eterna, aliviando e trazendo para o perdão, né, e para uma reconsideração de pena aquilo que estava travado, nós conseguimos reconciliação, conseguimos aceitação, conseguimos compaixão, conseguimos perdão e amor, e volta a circular a energia da luz, a energia da convivência, a energia, né, da alegria, do contentamento, da paz interior. E para de contaminar aquelas famílias que vocês conhecem, a família que teve um suicida há 4 gerações, depois pula uma geração, outro suicida, outro suicida, outro suicida. Famílias que têm bancarrota, 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 se repetindo o trauma. Famílias que têm homicídio, 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 homicídio. Famílias que têm promiscuidade, promiscuidade completa, promiscuidade, promiscuidade. Família que tem alcoolismo, 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 dependência de cocaína, dependência de êxtase, dependência de outras drogas, de drogas psicodélicas. Famílias que têm perda de fortuna, perda de fortuna, perda de fortuna. Mulher que é abandonada na porta da igreja, mulher que é abandonada na porta da igreja, rapaz que abandona a faculdade no último ano, abandona a faculdade no último ano, abandona a faculdade no último ano. Jogador de carta, jogador de carta, jogador de carta, jogador perdendo tudo, né? Infanticida, 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 né? Incesto, 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 né? Então, os padrões de repetição, de trauma, só serão resolvidos se houver uma abordagem específica, num ritual específico que se chama ressignificação de memórias traumáticas profundas. Uma terapia para ontem, hoje e amanhã.